Porque eu vi um movimento de muita gente, inclusive de setores distintos, lamentando a saída do Bruno Musi. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, opa, peraí. Porque o que a gente critica aqui? Os problemas que aconteceram na Arena MRV quando ele era o gestor e os problemas que acontecem naquilo que nós temos de informação. E aí, normalmente, quando diz respeito ao balanço e etc., né? E o balanço, todo ano ele ia só piorando. A gente criticava isso. Sim. Não passava disso. Mas a gente sabe que tem muita coisa positiva, aliás, bem mais do que as negativas. E aí me chamou a atenção e comecei a dar uma pesquisada. Aí liga para um aqui, liga para outro ali. Cara, tô vendo que vocês estão lamentando, me fale mais sobre isso. E aí o que eu descobri é de que de fato era um baita de um cara, gestor, um cara que cuidava, um cara que era interessado, mas o mais importante, quer dizer, nada pode ser mais importante que o respeito e o trato diário, principalmente com gente que está abaixo de você. Isso. E eu vou contar uma historinha bem boa. É importante destacar, quando você respeita as pessoas, sabe, assim, da faxineira passando pelo porteiro, pela pessoa da cozinha, pra turma da turma do entre aspas, serviço sujo, aí me chama a atenção, mas não é só isso. O que eu descobri ontem, eu imagino que você também tenha, é de que ele assumiu muita bronca, sabe aquele meme, Valu? O cara aberto, braço aberto, alguém deitado numa cama, granada, canivete, que é o que você falava, né? que o Cuca fazia no futebol. Exatamente. Isso. Aquele braço aberto era o Bruno Musi. Então. Diz que o Bruno Musi tomou frente e assumiu muita bronca que não era dele. Tinha bronca. Eu escutei isso de uma pessoa importante do Atlético. Ele assumiu bronca de problemas que vieram de cima e até de baixo. De gente inferior a ele, para não prejudicar a pessoa que estava abaixo dele. Ele assumiu a pica. Cara, E ele tomou porrada, ele foi criticado, mas me falaram, será uma grande perda dentro do clube. olha só, isso para mim é muito importante. A gente não vai fazer uma avaliação e nenhuma proteção. Eu quero contar a história. Aconteceu algo dentro da Arena MRV que virou uma grande notícia. E no outro dia, aqui mesmo no programa, nos Dons da Bola, né, na TV, o Everton chegou com a informação de que o Bruno Musi tinha assumido essa questão. Eu conversei com uma pessoa de chão de fábrica, aquele que a gente gosta, Valu. Chão de fábrica. É o nosso chão, né? E é importante a gente escutar sempre pessoas do chão de fábrica. E essa pessoa pegou e falou assim, quem deu a ideia do grande erro no clássico, Que é retirar as portas dos banheiros femininos. Isso. Quem deu a ideia era uma pessoa como nós, Elton. Quando fala como nós, né, ele está querendo dizer da função de pessoas normais. De pessoas normais. Tá. Não, de pessoas normais, não era da comunicação. De pessoas normais. Então, ele assumiu a bronca e pra gente que fez o exército, a gente fala, defende até o fim. Você se defende. É quando você tá com a granada em meio à sua tropa, a granada perde o pino, você pula em cima dela pra não explodir o resto da tropa. O resto da turma. Então, assim, são coisas que a gente aprende ao longo da vida, principalmente quem fez o exército entende muito bem isso, de assuma a bronca e tome os tiros do que vai rolar. E o Bruno fez isso numa situação que não era não era dele. Não era dele. E ele assumiu. E acaba que a gente fica sabendo disso somente depois que o personagem sai. Exatamente. Que o personagem sai. Na época, ele simplesmente assumiu e assumiu outras. Eu não vou entrar em detalhe de outras tantas que ele assumiu, mas é só colocar na caixinha certa o que representou o Bruno Musi. Então, pelo menos um cara íntegro, correto e que foi leal à sua equipe. Do superior até o mais baixo funcionário. Só um ponto, e fazendo papel de advogado do diabo nesse caso, eu não questiono, obviamente, caráter, integridade do Bruno Musi. Isso jamais. Até porque eu tenho as melhores referências possíveis de pessoas que nem sequer no Atlético estão e que eu já tive a oportunidade de conversar sobre tudo que, para essas pessoas, o Bruno Musi representa. Só que tem um ponto aqui que, nesse caso, para mim é relevante, especialmente nesse caso específico. A partir do momento que alguém que não seja do alto escalão dá uma ideia como essa, na minha cabeça ela tem que passar pelo aval do Bruno Musi. Se ela não passou pelo aval dele,
tá tudo errado no Atlético. Mas é por isso que ele bancou. Ela passou pelo aval dele. Passou pelo aval dele, então parece que ele orientou, dele, parece cara. que... Então, Thiago, mas é isso que eu tô te dizendo. Seria muito fácil É. ele sair do front. Seria muito fácil. Mas porque aí- outros problemas que aconteceram, que vieram de Não, cima... mas o que eu ouvi nessa história, o que eu entendi nessa história, é que a pessoa passou algo e a execução foi outra. Tá bom. A ordem, entendi. isso, Entendi. a ordem Ponto- foi uma, a orientação da pessoa foi uma, entenderam de um jeito e fizeram de outro. Então, assim, a execução. foi uma execução Entendi. mal feita, que aí ele acabou assumindo tudo e tomando as dores da situação. Eu vou só falar assim, diante disso, né, que o HG trouxe, o Elton também, a instituição Atlético precisa de parar de fazer isso com as pessoas, né? E aí, porque foi assim com o Cuca. O trabalho do Cuca no campo, péssimo, terrível. O pior trabalho do Cuca de todas as passagens. Tô com você. Mas ele segurou muita coisa. Eu sei que alguém vai falar assim, Valu, mas tanto o Muzi quanto também o Cuca quiseram arcar com coisas além das próprias capacidades. Tá, mas é porque alguém também achou confortável, né? Alguém de isso. cima Perfeito. achou confortável. Ser o famoso boi de piranha. Então, acho que pro bem e pra saúde, porque provavelmente, né, entre as questões, imagina o desgaste que é para um Bruno Musi e para outras pessoas que vão assumindo funções dentro de um clube do tamanho do Atlético, além das próprias, que já são importantes. Então, acho que cabe uma reflexão para as pessoas, dar autonomia, mas também elencar as responsabilidades, inclusive próprias, dentro da instituição Atlético. Porque senão, cara, não tem cargo, independente da importância. Você sabe quanto um CEO de futebol ganha. Não é essa questão de, se você ganha bem, você pode arcar com as suas funções e outras além. Não é assim que funciona, né? Existe uma questão aí até de saúde mental, mas que eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que uma instituição não funciona bem dessa forma. Quando algumas poucas pessoas estão segurando várias bandejas além daquelas que eles deveriam segurar por obrigatoriedade do cargo. Se tem gente se virando feito um polvo, pode saber que tem gente de braços cruzados e numa posição que não deveria estar, HG. E levando vantagem nessa situação. É Porque isso. se tem alguém que banque, eu falava aqui, o Thiago até lembrou, que quando o Cuca começou a bancar, inclusive coisas que não eram dele, eu falava aqui, falava na rádio sistematicamente, Cuca, vai estourar no seu colo e vai queimar o seu filme. Você está segurando pica que não é sua. Mas ele quis. E saiu muito desgastado e acho muito pouco provável que volte ao clube, cara. Ô, HG, a gente Tá pode bom. fazer até um questionamento. Fechou o ciclo. Será que se o Cuca tivesse só voltado para as questões do campo, o trabalho dele teria sido tão ruim assim? Eu acho que é um não. exercício que eu não posso cravar. eu cravo. O Cuca sempre bom treinador, sempre foi bom treinador, sim, né? eu A não gente não posso pode cravar isso. questionar a qualidade Mas dele. claramente também o trabalho de campo é péssimo, terrível, mas ele não estava 100% voltado para o campo. Porque ele estava com várias araras às costas que não eram da função dele, Cuca. Mas ele teve Né? a sua importância em pontos extracampo. Por exemplo, naquela situação dos jogadores que entraram com o pedido de, como que chama, Thiago, judicial? Sim, porque Brax e A Como Vitor... chama? boa parte deles entraram Como com chama? Uma representação extrajudicial. Extrajudicial, isso. Porque Brax e Vitor, Elton, não foram capazes Sim, então, de mas, resolver. Então, mas nesse ponto, aí tem que dar ponto pra ele. Sim. Foi importante. Mas a A participação dele foi importante. Sim, a questão que eu falo até... Será que essas questões não pesaram também para que ele não pudesse só estar dedicado ao campo? Né? Mas é Isto posto é importante. Quando eu vi o movimento nas redes sociais, todo mundo lamentando muito, e uma das pessoas que eu falei ontem me disse assim, cara, todo mundo aqui no clube transtornado com a saída dele. Caraca. Porque todo mundo gostava muito dele e da forma que ele conduzia todo o processo. É aquele famoso treinador paizão, sabe?
E assim, posso falar um negócio? Falam que mesmo com todas as dificuldades e os balanços apresentados, me falaram que, cara, ele tentou controlar da melhor maneira possível, né? O clube tinha um faturamento de 300 e não sei quantos milhões e hoje fatura algo na casa de 700, etc e tal. Ele também teve participação nisso e tal. Mas aqui ele cumpre ordens, né? Então eu entendi, não precisa dar muito detalhes. Quando ele cumpre ordens, eu entendi. Sabe uma coisa que me incomoda? Porque já que ele era esse cara que se tornou um escudo pros figurões do Atlético, pô, faltou talvez a esses caras, os donos da SAF do clube, cara, bater no peito e falar assim, gente, olha aqui, a gente apoia o Muzi por causa disso. Quantas vezes saíram em defesa dele nesse período? Com todas as críticas que ele vinha recebendo. E ele recebia críticas em todos os lugares, não era só que não. Eram críticas mensais, semanais, sempre que apontava algum problema de ordem financeira no Atlético, a gente se lembrava do Bruno Muzi, por ser o CEO do clube. E porque ninguém veio a público para falar assim, pô, não, peraí, ele é um cara muito querido nos bastidores, ele é um cara extremamente relevante, ele é um cara muito importante. Cara, isso me incomoda pra cacete, porque tinham que chegar e protegê-lo. Por que não o protegeram nesse período? Qual o intuito, qual o sentido de não proteger o cara que, na cabeça deles, era uma pessoa extremamente relevante nos bastidores? Eu honestamente, não sei o porquê da gestão do Atlético não ter feito isso. Os donos do clube tinham que protegê-lo, tinham que blindá-lo, não usá-lo como escudo. Porque aí a gente batia dia e noite no Bruno Muzi e em muitas oportunidades eles não apareciam. Me incomoda isso. Ele assumiu muita pica, tomou muita porrada e ninguém assumiu nada por ele, né? De dizer, não, a turma tá batendo aqui, mas não é o responsável, tem gente que mandou fazer, o cara executou e etc e tal. Enfim, aí sempre tem alguém que diz assim, mas quando mandam você fazer, cara, tem coisa que você faz porque a ordem vem de cima. Só que a partir do momento que você não concorda e a casa manda fazer e você não concorda, das duas uma. Ou eles aceitam você não concordar, ou eles vão virar pra você e falar, bom, como você não concorda, a ordem vem de cima, então tchau. Ô HG, qual foi o único diretor que bateu de frente com a gestão do Atlético? Foi o Rodrigo Caetano. Foi o único. Ninguém mais bateu de frente com a gestão do Atlético. E assim, o Rodrigo bateu, fez tudo certo, pelo menos do ponto de vista do futebol, e deu certo pra ele, Rodrigo, que acabou indo pra seleção brasileira. Mas foi o único cara. Essa gestão tá aí desde 2021. Quantos bateram de frente? Se você considerar que tá desde 2021, quantos bateram de frente? O Matos não acabou não pegando tanto dessa gestão, pegou muito pouco. Mas aí vem o Rodrigo, depois o Vitor, depois o Paulo Brax, o Bruno Muzi tá desde o início. Os que bateram... Parece que o Leandro Figueiredo também bateu de frente e acabou Os que bateram de frente saíram. Que era o diretor financeiro, eu esqueci o nome dele, cara. Gente boa até. Plínio, pode ser? Eu acho que era isso, Plínio. Eu esqueci o sobrenome do Plínio, peço desculpas. Gente boa, inclusive. Bateu de frente e saiu. Você acabou de falar. O Leandro Figueiredo bateu de frente e saiu. Então, quem batia de frente acabava saindo. O único que não foi saído foi o Rodrigo Caetano, porque ele tinha um tamanho muito grande, porque ele está diretamente ligado ao futebol. Mas quem bate de frente com essa gestão acaba saindo. Então, eu lamento. Só para passar também a informação, o Atlético já tem o nome. O nome já existe da pessoa que vai assumir o cargo de CEO do Atlético. Vai passar por uma transição, mas deve assumir oficialmente a partir do dia 1º de janeiro. Ontem, durante os donos da bola, o Breno Galante recebeu 3 nomes. 3 nomes. Um dos nomes eu falei que Deus que me livre, e realmente não é, menos mal pro Atlético. Agora, chegando aqui, o Príncipe me mandou uma mensagem, é o Sete Câmara? Não é o Sete Câmara. Pelo menos uma pessoa do Atlético me negou. Não será o Sete. Não é o Sete Câmara, não é o presidente da Rádio Itatiaia, não é nenhum deles. Não sei quem é, mas é um cargo de confiança, deve ser alguém ligado aos negócios da família e tal. Nem acho que está errado, desde que tenha preparo, né? Sim. É um cargo de confiança, afinal de contas o clube hoje tem dono e nos próximos dias deve ser informado. Aliás, o Bruno Muzi já tinha informado há
Tem 10 dias. Eu ia Tem falar 10 2 dias. semanas, Não, quase 10 2 dias. semanas então, que ele informou que sairia, e esse processo de transição então vai acontecer nos próximos dias, e ele, a partir de 1º de janeiro, não está mais no Atlético. Enfim...